Queridos, graça e paz, boa noite. Deus abençoe os irmãos que estão aqui, os irmãos que estão de casa. Hoje é o nosso segundo estudo sobre a teologia do culto. Na semana passada eu estava com a voz ruim, então a gente não fez o estudo. E hoje a gente vai estudar a teologia no culto do Antigo Testamento. Então, ao final desse estudo de hoje, você vai ter uma ideia, né? Eu acredito que você já tenha também, de como era o culto no Antigo Testamento e quais princípios que haviam no Antigo Testamento que ainda são válidos nos dias de hoje e que nós devemos continuar a adotá-los. Para começar, vamos ler o Salmo 84, Guilherme, coloca para mim. Vamos ler o Salmo 84, do verso 1 ao 12, Salmo de número 84, do 1 ao 12, diz assim: Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração. Presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor, ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Queridos, nós vivemos num mundo de constante evolução, que nem sempre podemos chamar de evolução. Algumas coisas evoluíram, mas bom seria que não tivesse evoluído, não é verdade? Mas a gente vive num mundo de constante mudança. E a igreja, o crente, ele está inserido nesse mundo, então não tem para onde a gente correr. Querendo ou não, as mudanças, as evoluções vão nos alcançar. E o que a gente precisa se perguntar com relação ao culto, com relação à teologia, com relação à liturgia é: essa mudança vem para a glória de Deus? Essa evolução está pautada nas Escrituras? Ou ela vem apenas do desejo do homem, do ser humano, das pessoas? Essa tem que ser sempre a nossa pergunta com relação ao culto, à igreja, à liturgia, à teologia, a evolução, a mudança da sociedade. Está de acordo com a palavra de Deus? Então é isso que a gente tem tentado estudar aqui, desde semana retrasada, a teologia do culto, para entender que o culto a Deus tem que ser conforme Deus quer. É claro, meu irmão, que eu não tenho aqui, né, a petulância, né, a arrogância de dizer que o nosso culto é o único que é verdadeiro, o único que é bíblico, até porque provavelmente deve haver coisas que a gente precisa melhorar no nosso culto e talvez há algumas coisas que Deus nem se agrade, que nós devíamos tirar. Então, meu propósito aqui não é esse, mas o meu propósito é que a gente tenha essa consciência, pense sobre o culto e tente sempre estar, né, aparando as arestas, melhorando e não permitindo, né, que no nosso coração ou na nossa igreja, não sei, daqui 5, 10 anos, a gente se perca, né, perca totalmente a centralidade do culto, que é Deus, que é adorar e exaltar o nome dele. Então a Bíblia, ao descrever o culto, né, cristão, o culto judaico, a Bíblia faz questão, Deus faz questão de diferenciar da palavra que é usada para os cultos pagãos, desde o Antigo Testamento. O autor desse estudo que a gente está
fazendo, ele diz que a palavra que a Bíblia usa para o culto cristão, para o culto judaico, é serviço a um Deus, é trabalho a um Deus, e isso é de propósito, porque os outros cultos, segundo esse autor fala, havia muita diversão, muita orgia, bebedice, alegria, tanto é assim, né, que quando Moisés está lá no monte recebendo a lei, e ele vem descendo, ele diz, olha, eu estou escutando um alarido de dança, de festa, de bagunça, e aquilo ali era uma adoração, era um culto que as pessoas estavam fazendo a Baal, embriagados, se prostituindo, adorando um falso Deus. Então o autor diz que parece que é de propósito, que desde o Antigo Testamento, o culto a Deus, a palavra no original, no hebraico, tem o sentido de serviço a Deus, de trabalho a Deus. Então o autor hoje vai pegar no Antigo Testamento alguns pontos que são digamos que norte, né, princípios para o culto de hoje também. E aí é interessante fazer esse parênteses, né, que a gente tem que ver princípios do Antigo Testamento que se confirmam no Novo Testamento. Nem tudo que acontecia no Antigo Testamento deve ser feito hoje. A gente não tem mais Arca da Aliança no púlpito, e as igrejas que colocam cometem um erro. A gente não tem mais candelabro no culto, porque a gente não precisa. A arca simbolizava a presença de Deus. Deus está no meio de nós em espírito. O candelabro simbolizava a oração, a intercessão, né? Aquela fumaça que subia. A gente não precisa mais disso. A gente tem as orações dos santos. Deus ouve a nossa oração. Então nem tudo, né? Esses dias eu fui numa igreja em que estavam tocando chofar dentro da igreja. A gente não toca chofar, a gente não toca berrante dentro da igreja, certo? Só se for uma igreja lá no interior de Goiás, que os frequentadores sejam fazendeiros, aí talvez faça sentido lá, mas a gente não toca chofar. Então a gente olha para o Antigo, pega os princípios e confere se eles estão de acordo com o Novo Testamento, tanto que semana que vem a gente vai estudar o culto no Novo Testamento. Então hoje a gente está olhando o Antigo para ver que Deus sempre teve um padrão. Algumas coisas eram diferentes devido à cultura de Israel, mas o padrão não mudou. Então, para que a gente estude, antes da gente começar aqui, eu coloquei aqui sinceridade, porque quando a gente está estudando teologia do culto, as pessoas que discordam da gente, que tem um culto mais tradicional, mais pautado na palavra, a ferramenta, né, a arma, a desculpa que as pessoas usam é sempre, não, eu sou sincero, o meu culto é sincero. Sendo que, queridos, a Bíblia não fala que Deus quer um culto sincero, não. A Bíblia fala que Deus procura os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, o problema é da tua sinceridade, porque você pode estar sendo sincero, mas cometendo um erro. Você pode estar sendo sincero, mas cometendo uma falha. Você pode estar sendo sincero, mas o seu coração é enganoso. Então, você está sincero, mas o coração é enganoso. Então, a palavra sinceridade no dicionário diz pureza, integridade, expressão sem intenção de enganar, sem disfarçar. Então, não basta ser sincero. Ah, não, mas o meu culto foi sincero. Mas foi em espírito? Ah, foi. Foi em verdade? Está pautado na verdade? Se não está pautado, não importa se é sincero. E aí o autor, de forma bem resumida, ele fala para a gente aqui sobre 5 etapas que o povo de Israel passou e como era o culto nessa época. A primeira época que ele fala aqui é desde a criação até o Êxodo. Ele diz, olha, você já percebe que logo em Adão e Eva há um problema. O fato de Adão e Eva desobedecerem a Deus é implicitamente uma desobediência ao culto que Deus exigiu. Era um culto muito primitivo? Era, mas Deus deixou bem claro, não comam do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comam, não comam. E eles comeram. Então aquela adoração foi falsa, aquela adoração foi corrompida, aquele culto foi maldito e Deus não aceitou. Então a gente tem que entender que desde o Gênesis houve uma quebra
na forma que Deus queria ser adorado, obedecido. E depois você pode ler lá, senão a gente vai ficar muito tempo lendo o texto de Gênesis 3, Gênesis 4, Gênesis 8, mas Deus não abandona o povo, Deus continua vindo visitar o povo. E você vai perceber, lendo depois Gênesis e Jó, que o culto no Antigo Testamento, nesse período, era um culto muito centrado na família, era a família que cultuava, e tinha sacrifícios, ofertas, orações, e Deus se manifestava. Tanto é que quando Deus vem, Deus visita realmente Abel e Caim, e Deus diz que se agrada da oferta de um e rejeita a oferta de outro. Mais uma vez, por quê? Porque Caim não ofereceu o culto de acordo com o que Deus queria, porque se bastasse qualquer oferta, Deus teria aceitado as duas. A gente leu aqui em Hebreus esses dias na igreja, que um dos motivos que a oferta de Caim não foi aceita é porque ela não tinha fé, ela foi sem fé, beleza. Mas muitos teólogos também alegam que ela não foi aceita porque ela fugia do padrão. Deus queria um sacrifício que simbolizava a morte do seu filho na cruz. Tanto é assim que quando o homem e a mulher pecam, eles fazem vestimentas de folha, Deus vai lá, sacrifica um animal e faz para eles vestimentas de pele, porque o sangue haveria de ser derramado para cobrir o pecado, cobrir a nudez. Então, havia uma prescrição. Caim não seguiu. Então, desde o Antigo Testamento, Deus exige um culto correto. Se não é correto, Deus não aceita. A gente vê também em Jó, né? Porque a família de Jó viveu no período dos Gênesis. Jó fazendo sacrifício por si, pelos seus filhos, pelos pecados. Então, desde o Antigo Testamento, desde os Gênesis, o povo tinha que examinar como Deus queria ser adorado e obedecer. Se assim não fosse, Deus rejeitava, certo? Aí o autor passa para o próximo período, que vai agora do Êxodo até a monarquia, aquele período que o povo cria um tabernáculo e tem juízes, e aí ele diz, olha, aí há uma grande mudança já no culto, agora tem um tabernáculo, esse tabernáculo está no centro da terra, e o povo fica ao redor. Esse tabernáculo tem utensílios, esse tabernáculo agora tem uma ordem de culto, esse tabernáculo tem exigências, como que a pessoa tinha que chegar no tabernáculo, qual oferta que ele tinha que levar, cada oferta correspondia a uma coisa, não podia chegar no tabernáculo de qualquer jeito, tinha que se purificar. Às vezes a mulher tinha que ficar 7, 14 dias, o homem também. A mulher, se estivesse menstruada, tinha que esperar alguns dias. A mulher, se tivesse filho, tinha que esperar alguns dias. O homem, se tivesse tocado em um cadáver, tinha que se purificar. Então não era de qualquer jeito que podia chegar na presença de Deus. Havia também regras que Deus deu a Moisés. E aí, como eu já falei um pouco aqui, né? E tudo apontava para Jesus, tudo apontava para Deus, tudo tinha um porquê. A arca simbolizava a presença de Deus, a mesa dos pães, Deus como provedor, né? Como aquele que nos alimenta, as lâmpadas, né? A fumaça, né? Que subia, né? A lâmpada mesmo que iluminava, como a pregação que ilumina, lâmpada para os nossos pés, né? Luz para o nosso caminho é a tua palavra. O incenso representava as orações que sobem ao céu, e o altar onde os animais eram oferecidos simbolizava também o sacrifício de Jesus. Então tudo tinha um porquê, tudo. Não era simplesmente da cabeça de Moisés e dos sacerdotes. O autor desse texto, ele diz assim, olha, Deus gastou, entre aspas, 40 capítulos da sua Bíblia, só para falar de como que ia construir o tabernáculo, de como que ia ser os utensílios, de como que ia ser a oferta, de como que o povo ia chegar, como que o povo ia sair. Pô, Deus gastou 40 capítulos à toa? Não, porque o culto era sério, e Deus só queria ser cultuado daquela forma. Então Deus não requer qualquer culto, Ele quer o culto dele. Então nem toda adoração agrada a Deus. É nesse período aqui que a gente tem aquela passagem famosa. Coloca para mim, Gui, Levítico 10, 1 e 2. Acho que todo mundo conhece essa passagem. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo.
e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Olha que legal, essa passagem é muito boa, eu gosto muito dela porque eles tinham incenso, eles tinham fogo e eles estavam cumprindo um mandamento de Deus. Só que o incenso estava certo. Eles eram as pessoas que deveriam fazer esse trabalho, mas o fogo não era o fogo da onde Deus mandou tirar, era um fogo, mas Deus queria um fogo específico, tinha que ser o fogo do altar. Eles pegaram um fogo estranho, e daí vem, né, essa expressão que a gente usa até hoje, ó, isso aí é fogo estranho, isso aí não é de Deus não, isso aí que está acontecendo aí, isso não é do Espírito Santo não, porque é um fogo estranho, porque Deus não queria, era aquele incenso, eram aqueles 2 homens que tinham que fazer esse serviço, eles estavam na hora certa, no lugar certo, mas o fogo não era o fogo de Deus. Uma outra passagem que eu sempre cito aqui, né, é a de Uzá, que a arca está sendo levada de volta para Israel e também tinha todo um ritual, tinha que andar tantos passos, fazia uma oferta, louvava, orava, aí a arca andava mais um pouquinho, aí Deus falou, ninguém coloca a mão na arca, a arca balançou, Uzá colocou a mão, como se a mão de Deus não fosse maior do que a dele para segurar a arca, né? Tanto é que a arca não cai, Uzá morre na hora. Por quê? Porque Deus não ordenou. Então, tanto o versículo 2 termina dizendo, né? O versículo 1, volta para mim, Gui, o finalzinho do 1 termina dizendo, o que lhes não ordenou, Deus não ordenou, meu irmão, se Deus não pediu, se Deus ordenou, não ordenou, não faz. Aí o verso 2, então saiu fogo diante do Senhor, e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Certo? Então, muito cuidado, esse fogo estranho, né? Consiste em contrariar todos os mandamentos de Deus quanto ao seu culto. Então, tudo que a gente acrescenta, tudo que a gente tira do culto de Deus é fogo estranho. Então, não é só adorar falsos deuses, mas prestar um culto que Deus não quer, é fogo estranho. Um outro texto muito duro, eu gosto dele, coloca para mim, Gui, Malaquias 1, do 7 ao 10. O povo estava cultuando, mas Deus falou, olha, esse culto de vocês é horrível, eu não quero, não serve para nada. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Então o povo estava levando pão, tinha que levar, mas Deus diz, mas o pão é imundo. Aí segue, nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, vocês apresentam esse pão imundo porque vocês acham que a minha mesa é desprezível. Passa aqui. Quando trazeis animal cego, não podia ser cego, então até isso tinha para sacrificar, não é isso mal? E quando trazeis um animal coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Aí Deus diz, olha, nem o governador vai se agradar dessa oferta michuruca que vocês estão dando aí, dessa oferta ruim, um animal cego, coxo, manco, quem dirá eu? Diz o Senhor dos Exércitos, pode passar. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. O 10 termina com uma pancada, né? Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas para que não acendesses debalde o fogo no meu altar. Deus diz assim, ó, tomara que tivesse alguém que fechasse a porta da igreja, para que vocês não ficassem acendendo o fogo do meu altar à toa, para oferecer essas ofertas ridículas, que eu não quero, eu não pedi isso, eu não aceito. Deus diz, olha, é melhor. Esse dia eu estava comentando com o Rogério, que tem uma frase de Lutero, que ela era bem dura, mas é até com base nisso, né? Lutero diz assim, há igrejas que melhor fora que estivessem fechadas, porque fazem mais mal que um prostíbulo. Lutero fala isso. Então ele diz, olha, melhor fechar a porta, porque o culto é abominável, as pessoas não aprendem nada, não adoram a Deus, então fecha a porta, porque eles não entram no céu, né? Não tem uma passagem que Jesus fala isso dos fariseus, vocês não entram, ainda impedem de quem quer entrar de entrar. O culto de vocês é ridículo. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Certo? Então, o próximo período que a gente tem aqui, aí vai dos reis, né, até
o exílio. E aí também é um período em que há mais algumas mudanças. O autor diz que com Davi, Deus institui corais na adoração, instrumentos musicais, e o culto se torna um culto mais participativo. O povo começa a adorar a Deus e participar mais do culto. A gente vê pelos salmos de Davi, que são muitos, na sua grande maioria, eram canções. Então o culto começa a haver uma mudança, mas ainda assim há uma crítica, que algumas pessoas se apresentavam ao culto, mas não viviam. Eu não vou ler também porque é grande, depois você lê lá em Isaías, no capítulo 1, Deus, o profeta Isaías, rejeita, reclama contra um culto vazio. Ele diz, as pessoas queriam os benefícios de Deus, mas não queriam viver aquilo que Deus queria deles. E aí o autor diz assim, o culto nunca foi um ritual apenas, o culto é um ato de vida. Então o culto a Deus, deve se expressar, sim, com o louvor, a oração, a pregação, o momento que a gente tem aqui, mas o culto tem que transcender isso, o culto tem que ir para fora dessas portas, o culto tem que se expressar em amor ao próximo, em amor a Deus, em misericórdia, em graça. E aí ele diz muito isso, que nesse período o culto teve uma evolução, alguns incrementos que o próprio Deus pediu, mas o povo ainda assim não estava cultuando da forma correta. Aí, próximo período, o período que o povo ficou no exílio, no cativeiro babilônico. E aí o autor diz, não há muitas informações, porque lá não tinha mais o templo, nem o tabernáculo para o povo fazer o culto, mas há relatos de que o povo se reunia, ainda que de forma escondida, para continuar cultuando a Deus. E depois, esses pequenos grupos do exílio vão se transformar nas sinagogas, que a gente vê no Novo Testamento, que Jesus frequentava. E o último ponto aqui que ele cita, antes de falar dos princípios, é a era pós-exílio. E aqui também tem muita informação. Depois, se os irmãos quiserem ler com calma, você vai ler o livro de Esdras todo, e o livro também de Neemias, e você vê que quando o povo volta do exílio, o povo restaura o templo, o povo volta a ler a palavra de Deus, tanto que tem um texto que diz que Esdras, leu a palavra do Senhor durante quase um dia inteiro lendo a palavra, e o povo chorava ao ouvir a palavra de Deus, porque ficou anos no cativeiro sem ouvir. Então muita coisa volta a acontecer, os sacrifícios, as ofertas, os louvores, as orações, as reuniões. E ele diz, olha, pelo incrível que pareça, o exílio babilônico teve, digamos assim, alguns pontos positivos, porque o povo volta meio que purificado, abandona a idolatria, abandona o falso culto e volta a adorar a Deus em espírito e em verdade. Os sacerdotes voltam a cultuar a Deus. Enfim, queridos, e Esdras, em Esdras 7, lê a palavra do Senhor e convida o povo a voltar a obedecê-la, coisa que o povo tinha deixado de fazer. E como eu disse, mais tarde vai surgir o movimento da sinagoga, onde Jesus vai vir a frequentar. Aqui começa o ressurgimento do judaísmo como uma religião forte, que vai ultrapassar anos e anos, chega Jesus, que o transforma. Sim, Jesus o transforma em cristianismo. Jesus pega o judaísmo e o completa, fazendo dele um cristianismo. E aí o autor vai chegar agora na parte de princípios, ele vai dizer, olha, em todas essas eras, tirando o exílio, que a gente tem pouca coisa, pouco relato, há 3 coisas muito importantes que a gente percebe. O primeiro era a adoração. Não importa a época, desde o Gênesis até o período ali antes de Jesus, o povo sempre adorou, sempre houve adoração. Modelos de adoração, algumas adorações se davam por meio de ofertas, de manjar, de incenso, de sacrifício. Depois a adoração se transformou sim também em música, em louvor, em coral,
com o próprio rei Davi e outras coisas mais, mas a adoração sempre esteve presente no culto do Antigo Testamento. Não havia culto sem adoração. Não havia. O culto era centrado em Deus e a adoração também era centrada nele. Era ele que era adorado. Mas na frente, quando a gente fala do louvor, eu vou falar mais especificamente de algumas músicas. Mas esses dias eu fui num culto também, em que tinha um louvor muito ruim lá, muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E depois a gente vai ver, eu vou trazer a letra do louvor aqui para a gente ler juntos, e você vai falar, olha, isso não é adoração a Deus, isso é adoração ao homem. Isso é adoração ao homem, esse louvor é ao homem. E o louvor tem que ser a Deus. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente honra o Senhor, a gente adora o Senhor, a gente exalta o Senhor. É claro que Deus não está limitado nas nossas experiências, porque Deus é todo-poderoso. Mas nós também não podemos determinar como que Deus vai ser cultuado. Não vamos. Esporadicamente, Deus pode fazer um milagre, Deus pode sair da sua liturgia, Deus pode tudo. Deus pode aparecer. É por isso que a gente tem que separar culto público de culto particular. No seu quarto, na sua casa, na sua experiência particular com Deus, Deus pode aparecer para você. Você pode dançar para Deus na tua casa, gritar, cantar alto, pular para Deus na tua casa. Mas o culto público não comporta algumas coisas que você pode fazer na tua casa. Algumas coisas que a experiência pessoal se restringe a você não podem ser trazidas para o culto, porque o culto é público. E no culto Deus tem algumas maneiras que Ele quer ser adorado, certo? Então Deus é glorioso, Deus é sublime, poderoso, majestoso, belo, santo, criador, sustentador, e só Ele tem que ser adorado. Então a adoração não pode faltar no culto, e ela se dá, como eu disse, de várias maneiras. Ela se dá às vezes com uma oração. Você pode adorar a Deus por meio de uma oração de gratidão, como a gente fez aqui. Você pode adorar a Deus por meio de uma oferta, você pode adorar a Deus por meio de canção, você pode adorar a Deus até chorando, mas cuidado, porque no culto público algumas manifestações não cabem, porque não estão pautadas na palavra de Deus. Então o culto do Antigo Testamento é uma adoração em resposta à glória de Deus, à criação de Deus, à vinda do Senhor Jesus. O culto é uma adoração pela salvação, o culto é uma adoração pela bondade de Deus, pelos livramentos, pela cura, pelas bênçãos. O culto é a adoração a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele vai fazer, por tudo que Ele já fez. O culto em si é um ato de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Então o culto é a resposta de uma criatura a um Criador. Então nós prestamos culto, nós criatura prestamos culto a uma divindade, e isso serve até para as outras religiões. Todo adepto de uma religião presta culto a uma divindade. Nós prestamos o culto a Deus. E é interessante, eu nunca tive experiências em nenhuma outra religião que não fosse o Evangelho, mas eu tenho certeza que nas outras religiões há uma liturgia. Eu acho que se você for lá, sei lá, fazer um ebó, sei lá, um nome, uma oferta para uma divindade lá, não é qualquer coisa que tu vai ofertar, não. Tem que seguir lá o ritual lá, o santo lá vai pedir o que ele quer, a cachaça que ele quer, a galinha que ele quer, o tipo de vela, né? Tem vários tipos de vela, não faço a mínima ideia, mas você vê, até para as outras divindades há uma liturgia a ser seguida. Então não dá para cultuar a Deus de qualquer jeito, né? Então não dá. O culto é a resposta de uma criatura a uma divindade, e no nosso caso, ao Deus Criador. Então, primeiro ponto, adoração sempre teve. Aí, segundo ponto aqui ele diz, oração e confissão de pecados, sempre esteve. E a confissão de pecados aqui também passa pelo processo de sacrifício, porque no Antigo Testamento, hoje a gente ora pedindo perdão, deposita os nossos pecados aos pés da cruz, promete a Deus não mais cometê-los e a gente segue. Mas antigamente o povo orava, mas tinha também que oferecer uma oferta para que o sangue fosse derramado, já que Jesus ainda não tinha vindo. Então o pecado sempre teve que ser coberto. Falei aqui, né?
já com Adão e Eva. Eles cobrem ali a nudez com folhas, aí Deus vai e faz uma roupa de pele para eles. Então a expiação sempre esteve presente no culto. Sempre, o culto, o povo quando aparecia diante de Deus tinha que expiar o pecado. Tinha que expiar, até o pecado que não sabia. O povo tinha que expiar. Hoje, como é que a gente faz isso? A gente não mata mais animal, e nem é o dinheiro que a gente coloca, a gente que acha isso, que é a oferta que a gente coloca aqui em dinheiro, o dízimo, é expiação, não é. Por isso que a gente toda hora aponta para Jesus, aponta para a cruz, canta sobre Jesus, canta sobre a morte, fala sobre a cruz, olha para a mesa do Cordeiro, toma ceia e lembra da morte, do sacrifício, porque todo culto passa por oração, e aí a oração, claro, ela pode ter vários motivos, mas essa oração também de confissão, de clamor, de pedir a Deus misericórdia pela expiação. Então hoje não há culto sem cruz, não há culto sem sacrifício de Jesus, não há culto sem sangue, mas o sangue derramado na cruz do Calvário. Então, cuidado. E aí o autor diz, isso inclui, né, toda a nossa oração e confissão de pecados. E por último aqui, o terceiro ponto que ele diz também, que você consegue ver desde o Gênesis até Neemias, é a instrução, é a palavra, é a pregação, é a profecia, é a leitura da palavra de Deus. Em alguns momentos o próprio Deus falava, o próprio Deus vinha, né? Em outros momentos usavam um profeta, em outros momentos já com Neemias já tinha rolo, né, dos profetas. Então esse é o meio, a instrução, a pregação, a leitura, a Bíblia é o meio pelo qual Deus revela a sua vontade. E aí, falei um pouco disso aqui, né, no nosso primeiro estudo. A pregação não pode ser colocada apenas como os momentos finais do culto. Já vi muito isso, e isso acontece com muita frequência. O culto tem 1h30, 2 horas, a pregação é 20 minutos, 25 minutos, quando muito, né? Ou, em alguns lugares, o pregador é convidado, e aí enchem de oportunidades, enchem de participações, e aí no final o dirigente vira para o pregador e diz, olha, dá para pregar em 15 minutos, dá para pregar em 20 minutos, como se a pregação, misericórdia, pudesse sofrer esse abuso. Então, a pregação não pode ficar jogada como os momentos finais do culto. Ela não é uma matéria apenas para ser comentada, lida, mas ela deve ser explicada, meditada, aplicada na nossa vida. Por isso que eu tento, né? E eu acredito que a maioria dos pastores sérios seguem muito essa linha, que é muito ensinada pelo pastor Hernandes, que você lê, você explica e você aplica a palavra de Deus no meio durante a pregação. Então há a leitura, porque a leitura por si só, ela já alimenta, ela já ilumina a nossa mente, mas tem coisas que com uma leitura simples você não consegue. Então você explica, e aí você alimenta mais ainda, ilumina mais ainda. E no final você aplica, porque há leituras que são difíceis de aplicar. Como é que eu aplico isso aqui na minha vida? O que isso aqui quer dizer? O que eu posso tirar desse texto? Então, não basta ler, não basta fazer, sei lá, uma pregação, água com açúcar, porque não alimenta, não mantém, não sustenta. Então Deus fala, o homem se cala, medita e responde. Deus fala, o homem se cala. Em algumas igrejas, meu irmão, o povo não cala na hora da pregação, pelo contrário, eles acham que estão honestamente fazendo aquilo, como é que eu vou dizer, de forma agradável a Deus. É uma gritaria, é um frenesi durante a pregação, não há reverência. As pessoas dão amém. Esses dias, acho que foi o Marcelo, falou comigo que foi numa igreja, agora, acho que semana retrasada, que ele viajou e visitou uma igreja, em que o pregador falou algo ruim, e aí alguém do banco gritou, glória a Deus, aleluia, porque já está no automático, dá glória a Deus toda hora, dá amém toda hora, dá aleluia toda hora. Aí o pastor falou alguma coisa que era ruim, a pessoa deu glória a Deus, aleluia, porque a pessoa não tem reverência,
não tem reverência, não medita, não para, não presta atenção. Então a pregação ela tem que ser fiel, revestida de autoridade, revestida de seriedade. Deus é honrado, Deus é glorificado. Os descrentes são desafiados a se confessar, a se arrepender, a mudar de vida. Os crentes são edificados, iluminados, confortados. A igreja é fortalecida com uma pregação fiel. Então a adoração genuína envolve tudo isso: adoração, louvor, oração, palavra, confissão de pecados, sacrifício. E sem palavra não há adoração. Não importa o que aconteça, quão emocionante tenha sido o culto, a peça teatral. Ah, que emocionante essa peça. Se não tiver pregação, não importa. Todos os demais atos estão vazios, certo? E aí, para terminar aqui, o autor faz alguma sugestão. Ele diz para que a gente faça esse exercício, né? Será que os nossos cultos têm cumprido o que a gente acabou de ler aqui? Será que para nós esses princípios estão reais na nossa igreja ou não? E aí ele diz: os princípios do culto do Antigo Testamento fazem parte da nossa igreja ou não? A cruz está presente em todos os nossos cultos ou não? E aí ele deixa essas perguntas. E antes da gente terminar aqui, a Ilana vai colocar um videozinho para a gente, depois eu vou fazer uma conclusão, e esse vídeo é só para que vocês vejam que às vezes estudar a teologia do culto não é à toa, porque há umas bizarrices mesmo. Eu falei que eu ia trazer aqui na outra vez, deixei para trazer hoje, mas só um trechinho bem pequenininho, a gente nem vai perder tempo. É só para que os irmãos vejam que quando a gente fala de liturgia, de seriedade, de um culto racional, de um culto bíblico, não é à toa. O que tem acontecido aí afora é lamentável, é triste, é assustador. Não sei se você já saiu daqui, se já foi em culto numa outra igreja, mas eu separei só uns trechinhos de alguns cultos para colocar. Pode colocar, a hora que quiser, pode colocar aí para a gente. É só 2 minutinhos. Travou tudo aí? Tem um autor chamado Armstrong, que ele diz que a adoração moderna está virando um Mac adoração, tipo um McLanche feliz, que é um lanche popular, produzido em larga escala, mas que não satisfaz, não mata a fome, não edifica. Deu ruim? A Bíblia diz que Miriam dançou. E os homens vão dançar antes de mostrar como é que Miriam dançou. Ó, já foi? Eita!
conto 3. Toca, Jesus. Toca, Jesus. Então, queridos, é só esse pedacinho aí para a gente meditar. O culto do Antigo Testamento era focado em Deus. O culto do Antigo Testamento nunca foi pautado na carnalidade, na criatividade humana. O culto pautado a Deus nunca foi tão bizarro quanto a gente vê hoje. Isso aí são só alguns. Se você tiver estômago e quiser perder seu tempo na internet, você vai ver coisa muito pior, como eu já falei aqui em outros exemplos. Então, a gente vive num tempo em que tudo é voltado para satisfazer o ego humano, mas o culto não pode ser assim. A igreja não pode ser assim. Não pode, porque senão a gente vai se equiparar ao mundo, igual a gente viu ali, que são coisas do mundo, práticas que parecem rituais espíritas, práticas que parecem boates e lugares onde a carne é exaltada. Então a distração, o entretenimento dessa época não pode ser o centro do culto. Algumas coisas, como eu disse, a modernidade, são boas, o data show, o telão, o ar-condicionado, o celular, a live, algumas coisas são boas, mas a gente tem que tomar cuidado. O nosso desejo pela santidade de Deus tem que ser maior do que o nosso desejo de ficar feliz. Estou feliz com isso. Não. A felicidade fica em segundo lugar. Em primeiro lugar fica a glória de Deus. Em primeiro lugar fica a santidade. O culto pode e deve ser agradável. O culto pode e deve ser agradável, mas com base naquilo que a Bíblia manda a gente fazer. Para terminar, o salmista diz: não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Só a Ele, a honra, a glória e o louvor. Amém? Pode encerrar aí, Lana.